Pai do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast Semear no programa EBC em Foco. Estamos muito felizes de estar mais uma vez aqui para juntos comentarmos de uma lição tão maravilhosa. Pastor Marcílio, é um prazer. Prazer é todo meu, evangelista Tiago Silva, todos que nos assistem, para sequenciarmos mais uma aula sobre as lições bíblicas aqui do terceiro trimestre, a igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Deus abençoe pela tua vida, pela tua casa. É um prazer estar aqui com você. Se ainda não compartilhou, compartilha este vídeo para o máximo de pessoas que você puder compartilhar, para os alunos da escola dominical, e porque quando a gente comenta a lição aqui, a gente tem o prazer de ter também a sua participação. Então, comenta também e deixa teu like e, claro, né, não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Hoje a gente vai estudar a lição de número 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. O textuário diz assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos, capítulo 4, versículo 31. A verdade prática nos ensina o seguinte: uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 24 ao versículo 31. Você pode estar lendo aí da sua casa, não vamos ler para não ficar tão extenso o nosso vídeo. E agora, pastor Marcílio, vamos para o conteúdo da nossa lição. Antes de entrarmos no primeiro ponto da lição, vamos estar falando um pouco da palavra-chave, mas eu quero dizer a você, se você ainda não assistiu às aulas anteriores, né, a lição de número 3, a lição de número 2, você pode estar assistindo, tá? Está aqui na nossa playlist do EBC em Foco, você vai lá e assiste às aulas para acompanhar o assunto do qual a gente está comentando. Então agora vamos para a palavra-chave. Pastor Marcílio, a nossa palavra-chave hoje é Espírito Santo. Que palavra maravilhosa, né? Espírito Santo. Então, ele é o nosso advogado, ele é o nosso ajudador, nosso paráclito, né? Nosso consolador. Então, o Espírito Santo é aquele que intercede por nós com gemidos inexplicáveis, inexprimíveis. Então, se ele intercede, ele é também o intercessor. Então, o Espírito Santo faz parte da triunidade divina. A introdução da lição começa assim: nesta lição veremos como a igreja cheia do Espírito Santo se comporta. Então aqui a gente vai analisar e ver o comportamento, como era o comportamento dessa igreja. A partir do capítulo 4, versículo 24 ao 31 do livro de Atos, encontramos uma das principais marcas que caracterizam a igreja de Jerusalém: a perseverança. Então, está aqui, né, um conteúdo muito vasto para a gente estar comentando. Vamos já entrar no primeiro ponto da nossa lição. Vamos estudar sobre uma igreja perseverante. Suporta o sofrimento, não negocia os seus valores, não é? E está convicta de sua fé. Após sua pregação junto à Porta Formosa, Pedro e João são levados presos e, posteriormente, ameaçados por pregarem o nome de Jesus. Então a gente vai ver, pastor Marcílio, que os nossos irmãos, né, que nos antecederam, eles sofreram bastante, né? E além de sofrer, eles suportaram, porque se eles não tivessem suportado, talvez o evangelho não tivesse chegado até nós. Mas eles suportaram e foram até o fim. Era uma igreja, pastor Marcílio, perseverante. Sem dúvida, evangelista Tiago, é uma igreja que enfrentou muitos desafios, como também eles tinham tudo em comum, oravam bastante, e uma das coisas importantes é que é a perseverança. Eles, com ousadia e fé no Espírito Santo, eles também nos alertam, dizendo que eu e você, nós somos chamados a viver da mesma forma que eles viveram. Ou seja, diante
de todas as adversidades que porventura estamos atravessando, né, devemos ter em mente algo de muita importância: buscar a presença de Deus com fervor, com ousadia, permanecer firme na fé e assim proclamar, né, o evangelho com coragem. Coragem, ousadia. Foi isso que Pedro e João, quando eles subiram, né, ao templo, à hora nona, às 3 horas da tarde, para buscar a presença do Senhor, com ousadia, intrepidez, eles estavam adentrando no santuário, ali, através da porta formosa. E o que é que nós vamos observar aqui, queridos irmãos, todos que nos assistem? Além da perseverança, era uma igreja que tinha tudo em comum, cheio do Espírito Santo, orava com poder e tinha essa intrepidez, ousadia. Acredito, pastor Marcílio, que eles conseguiram, né, chegar até o fim, né, do propósito de Cristo nas suas vidas. Por quê? Porque eles eram cheios do Espírito Santo. A gente já falou muito, né, sobre esse revestimento, né, de poder nas lições anteriores, quem assistiu sabe, mas eles foram revestidos, né, do poder, né? Eles foram cheios desse poder. Para quê? Para que eles pudessem pregar a palavra com ousadia, para que eles pudessem suportar as pancadas que vieram, né, sobre eles. Então a gente sabe muito bem que não foi fácil, mas eles conseguiram permanecer até o fim com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Eles foram impedidos, né, que ensinasse no nome do Senhor Jesus. Então é por isso que Anás, Caifás, João, Alexandre, como falamos na aula anterior, né, os anciãos, né, os escribas, eles questionaram, né, a Pedro e a João, dizendo: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então eles estavam tentando intimidar os servos do Senhor, mas eles, de maneira nenhuma, eles deixaram de anunciar o evangelho com poder, porque estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Segundo subponto, não negocia seus valores. Quando a classe sacerdotal intimou os apóstolos, eles deram ordens expressas para que eles não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. A resposta dos apóstolos foi: julgai-vos se é justo diante de Deus, ouvi-vos antes a voz do que a Deus. Mesmo a classe sacerdotal chegando a eles, intimando eles e com certeza dizendo para eles, pastor Marcílio, que eles iriam ter consequências se eles continuassem pregando, se eles continuassem falando e ensinando a palavra que ele carregava, a palavra de Cristo, mas mesmo assim eles não negociaram os seus valores. E a gente pode olhar para os dias atuais, quantos e quantos, pastor Marcílio, têm negociado os seus valores? Sim, grande verdade, evangelista Tiago. Uma igreja que está dia a dia cheio do Espírito Santo na presença do Senhor, ela aprende a suportar os sofrimentos, né, e toda a afronta. Então, no versículo 11 do capítulo 4, que não está na nossa leitura, mas faz parte da nossa leitura, Pedro, quando ele termina o discurso dele dizendo que ele, Jesus, né, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, Pedro dá uma palavra no versículo 12, aqui não negociando o seu valor, porque hoje em dia nós observamos igrejas que já perderam a marca da perseverança, da oração e da intrepidez. Ele diz aqui: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Por isso que Pedro, aqui com ousadia, ele diz aqui nesse versículo, né, que é o 19, como você leu, respondeu Pedro, né, cheio do Espírito Santo, e João, e disseram: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a voz do que a Deus. Então, como eles estavam revestidos do poder, o Espírito Santo estava ali com Pedro e João. Eles não tiveram medo, eles enfrentaram as autoridades que vieram, e além de terem autoridades, mas era uma autoridade perseguidora. Eles não queriam que os discípulos apóstolos pregassem Jesus ressuscitado. Então, senão eles levariam a culpa por tudo quanto Pedro e João estavam ensinando. Tudo isso nós sabemos desde a aula passada,
que aconteceu devido à cura de um coxo, que há mais de 40 anos, como falamos, a família dele colocava ele na porta ali, chamada Formosa, para mendigar esmola, para receber denários, né? Para receber alguma coisa. Mas quando Pedro e João chegam ali, ele recebe a cura, ele recebe o milagre e ele começa a andar. Isto, pastor Marcílio, é convicção, não é? Eles tinham convicção da sua fé. Então, eles sabiam, né, eles sabiam para onde eles estavam caminhando, eles sabiam o que tinham que fazer, eles sabiam o peso da mensagem que eles carregavam, a mensagem de Cristo, porque eles tinham esse compromisso. Jesus deixou eles ali para multiplicar, né, esse evangelho, para ir avante e por todo o mundo e pregar o evangelho e fazer discípulos. Eles sabiam, eles tinham essa convicção. Então, veja, de maneira nenhuma eles negociaram. O que a gente vê hoje são igrejas que negociam. Por quê? Porque estão atrás de números. Porque eles querem que as pessoas gostem, se sintam bem, se sintam confortados. Do que está sendo oferecido. Então, são palavras que massageiam o ego. Não é? Quando há confronto, há desistência. Quando há confronto, as pessoas querem cair fora. Então, muitas igrejas, infelizmente, né, estão perdendo, né, os seus valores cristãos, os valores dessa igreja, como a gente falou aqui, que é o modelo, né? A igreja que foi formada lá atrás, que é o nosso modelo. E nós observamos, Tiago, que os evangelistas ali, os obreiros, os apóstolos, né, os discípulos, eles não abriram mão dos valores da fé, né, que haviam recebido, pois tudo aquilo que eles tinham eram inegociáveis, né? Então hoje o que é que nós observamos, né, endossando a tua fala aí, que uma das marcas de uma igreja que perdeu, igrejas que perderam ou estão perdendo o poder do Espírito Santo, a ação sobrenatural, está vivendo como uma igreja bastante social, né, é justamente a aceitação, quando esta igreja, diferente da igreja modelo de Jerusalém, ela começa a aceitar os princípios e práticas que afrontam as escrituras sagradas. E nós observamos na aula número 3 que os discípulos, eles pregavam citando as escrituras sagradas. Eles mostravam, tanto que na nossa leitura bíblica em classe aqui, no versículo 25, logo diz aqui Atos, Lucas registrando que pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios e os povos, pensaram coisas vãs. Então levantaram-se os reis da terra e os príncipes, se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Então nós observamos que os discípulos estavam sendo perseguidos, mas eles com ousadia, intrepidez, né, cheios do Espírito Santo, através da perseverança na palavra do Senhor, eles anunciavam, né, a palavra de Deus, o evangelho do Senhor. Tem uma frase aqui, né, na nossa lição, que diz assim: uma igreja verdadeiramente bíblica sofrerá rejeição e oposição. Por quê, pastor Marcílio? Porque a gente anda na contramão, né? Dos princípios mudando. Né? Isso, a gente anda na contramão. Então, quando a igreja não anda na contramão do mundo, é uma igreja que vai ser aceita normalmente, não é? O mundo vai aplaudi-la, o mundo vai andar com ela, o mundo vai querer estar junto dela. Mas quando a igreja anda na contramão do mundo, aí com certeza, né, sofrerá rejeição, sofrerá confronto, né, vai ser confrontada pelo mundo. Uma igreja que não é confrontada pelo mundo precisa rever o que está sendo falado, o que está sendo pregado, como os está seus caminhando. Princípios, né? Quando tudo vai bem, né? Quando tudo vai bem, as pessoas se acomodam, né? Se acomodam. Vamos agora para o segundo ponto da nossa lição. Uma igreja que ora com poder. Orando com propósito, orando em unidade e orando fundamentada na palavra de Deus. Orando com propósito. Observamos na oração do capítulo 4, do versículo 24 ao versículo 30, de Atos dos Apóstolos, que os crentes oram para que Deus seja glorificado por meio de um evangelismo de poder.
Eles oraram com um propósito e por isso foram específicos. Não foi, portanto, uma oração vaga. Nela, eles oraram para que Deus exercesse a sua soberania e agisse por meio deles, dando-lhe poder para testemunhar do Senhor Jesus. Observe essa oração, pastor Marcelo. Aqui também nós temos aí um pouco antes, Filipe, quando ele pregou lá em Samaria, né, aos samaritanos. Os samaritanos passaram a reconhecer, né, plenamente. Por quê? Porque eles ouviram e eles viram os milagres que eram feitos através de Filipe. Então, da mesma forma, aqui, uma igreja, quando ela intercede a Deus, ela ora, busca a presença de Deus com propósito, algo extraordinário acontece, Tiago. Porque, observe, aqui nós estamos numa tríade muito linda, orando com propósito, em unidade e fundamentado na palavra de Deus. Então, o que é que nós observamos? Que todas as vezes quando nós estamos em comunhão com o Senhor, que era o que a igreja em Jerusalém estava fazendo, né? Eles tinham dependência. Quando Pedro e João vão ao templo, né, às 3 horas da tarde, é dependência. Ou seja, eles estão mostrando que tem dependência de estar na presença de Deus. Isso é o quê? Orar antes. E orar durante é quando você tem gratidão diante do Senhor. Você é grato ao Senhor todos os dias. Tem que dar graça por tudo quanto Deus tem feito para conosco em unidade. E eles oravam também depois. Então oravam antes, durante e depois. Depois, mostrando que eles estavam em comunhão, como nós falamos aqui em lições anteriores, a coinonia. Eles estavam em comunhão. E a comunhão, ela gera unidade. Então, lá em Efésios, capítulo 1 Tessalonicenses, Paulo, no capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: orai sem cessar. Então, a igreja, quando tem oração, ela tem que ter propósito. Não é apenas, Tiago, orar sem objetivo. Porque nós precisamos orar diante de Deus com objetividade. Quando rogarmos ao Senhor, a gente tem que direcionar a Deus o que é que nós queremos. Então, era isso que os apóstolos faziam. Eles tinham objetivo, eles tinham propósito, né? E qual era a oração que eles fizeram? Eles oravam para que Deus exercesse a sua soberania sobre eles, né? Como também agisse por meios deles, dando-lhe poder para poder testemunhar do Evangelho. Isso é lindo, né, pastor Marcelo? Porque a gente vê essa unidade e os pensamentos trabalhando juntos em prol do mesmo objetivo. Então, veja, todos ali reunidos orando pelo único objetivo, que era para quê? Para que a glória de Deus se manifestasse, para que o Evangelho de Jesus Cristo tomasse dimensões, tomasse proporções, chegasse aos corações. Então, observe como é lindo, né, quando a igreja reconhece o que Deus quer de cada um de nós. Porque ele começa o quê? A trabalhar juntos, a trabalhar unidos, não trabalhar em contenda, não trabalhar para você aparecer, para mim aparecer. Eu não devo trabalhar assim dentro da unidade da igreja. A gente tem que trabalhar em união para que aconteça o quê? Aconteça o propósito de Deus na nossa vida. Todo objetivo, quando ele é trabalhado, ele tem que ter metas. Então, eu tenho que atingir metas para alcançar os objetivos. Então, aqui, nessa oração de unidade, a gente observa que eles estavam unânimes. Ou seja, eles tinham o mesmo propósito, eles tinham uma total harmonia. O que um pensava, também o outro estava pensando. Então, eles oravam uns pelos outros e oravam, rogando a Deus que Deus os capacitasse para levar o Evangelho. Então, eles eram uma igreja, além de unida, cheia do poder de Deus, né, cheia do Espírito Santo. Então, essa unidade aqui não significa que todos eram iguais. Então, Pedro era Pedro, João era João, e os demais eram os demais apóstolos. E cada um tinha suas funções específicas. Justamente. Então, a partir daí, cada um buscava a Deus individualmente e, ao mesmo tempo, em unidade, né, rogando as bênçãos do Senhor. Então, é isso. Uma igreja que ora com poder, com ousadia, ela tem intrepidez para entrar na presença de Deus.
É como o corpo, né, pastor? A gente, como igreja, nós somos o corpo de Cristo. E falando de corpo, o corpo tem seus membros, não é? A gente olha, eu olho aqui para minha mão, por exemplo, tem a palma da mão, aqui tem um dedo mindinho, tem um indicador, né, tem o braço, tem um antebraço. Eles têm suas atividades específicas, não é? O dedo não é melhor que a mão não é melhor que o antebraço. Não, eles têm suas atividades, são diferentes, mas o propósito é o quê? É único. Trabalhar juntos. É servir ao corpo. Unidos. Então, isso é muito bonito quando funciona na igreja, não é? Não é porque eu sou evangelista, está aqui o pastor Marcílio, nós temos funções eclesiásticas diferentes, não é? Tem na igreja presbíteros, diáconos, mas todos trabalham com um único objetivo. Todos trabalham em prol de uma única coisa, é ver o reino de Deus prosperar. Que almas se rendam, né, e reconheçam Jesus como Salvador. Este é o nosso objetivo. Por isso que a igreja está, né, orando com propósito, em unidade e, o mais importante, né, fundamentada na palavra de Deus. Então aqui, quando eles oravam, né, os crentes, eles citavam a Bíblia, está aqui. Pedro e João e os demais ali estavam citando, como nós falamos no início aqui, no versículo 25, da leitura bíblica em classe aqui do capítulo 4, eles estavam citando Davi. Estavam orando a Bíblia, né? Orando a Bíblia. É isso, Tiago, que está faltando. É nós orarmos a Bíblia e deixarmos de orar com vãs palavras, né? Às vezes a gente procura orar com palavras bonitas. Não precisa. Seja simples. Leia, ore a Bíblia. Declarando a palavra. Justamente, né? Que, como Pedro disse aqui, em nenhum outro há salvação, né? Debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual todos nós devemos ser salvos. Então a gente tem que orar a palavra de Deus. Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, versículo 18. Efésios, capítulo 6, versículo 18, um versículo bastante conhecido entre nós. A Bíblia diz assim, orando em todo tempo. Isso é o quê? É orar, o quê? Constantemente. Comunhão, né? Antes, durante e depois. Em todo tempo. Com toda oração e súplica no Espírito. Esse Espírito aqui está com E maiúsculo. No Espírito, que é a palavra de Deus. E vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Repetindo, versículo 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Por isso que ele está dizendo aqui, que eu preciso estar revestido, né, com as armaduras de Deus, buscando a presença do Senhor em todo o tempo, né, para sempre estar o quê? Preparado para levar a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos agora para o terceiro ponto da nossa lição, uma igreja ousada no seu testemunho. Ousadia para enfrentar a oposição ao Evangelho, ousadia no exercício dos dons espirituais e ousadia na exposição da palavra. Nós temos que ser ousados, né? Quando se fala de enfrentar a oposição, né, ao Evangelho, nós precisamos de ter essa ousadia. De ir para frente, de suportar, de entrar na batalha, de estar ali pronto para falar e vencer as guerras que virão sobre nós. Então, os crentes oraram conscientes dos obstáculos. Pastor Marcílio, eles sabiam que teriam obstáculos, eles sabiam que teriam guerras a ser enfrentadas, eles sabiam que teriam oposição do que eles iriam falar. Então, eles precisavam de ousadia. E diz aqui, olhar para as suas ameaças. Já foi dito que uma igreja cheia do Espírito é uma igreja perseverante. Ela suporta a oposição, né? O sofrimento que vem por causa do Evangelho. Deve ser destacado ainda que uma igreja verdadeiramente bíblica sofrerá rejeição. É como a gente falou, ela vai de contramão, vai na contramão do mundo. Então, ela sofrerá rejeição, será rejeitada. E, na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Estava na Bíblia. Jesus nunca disse que seria fácil.
fácil. Disse, pastor Marcílio? De maneira Não. nenhuma. Ele disse o quê? No mundo tereis aflições e tribulações, mas tende bom ânimo. Aí ele nos dá uma garantia. Eu venci, vocês também vencerão. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, uma igreja que procura se ajustar à agenda do Estado, perdeu a sua autoridade. Ele está dizendo o que aqui? Uma igreja que procura, não é, se adequar ao mundo, perde a sua autoridade como igreja. Então, a sua autoridade espiritual e a sua legitimidade bíblica. A igreja tem que permanecer firme, suportando, né, sendo ousada. Quando eu falo ousada, é questão de enfrentar, de ir para frente. Ser uma igreja corajosa. Corajosa. Né? Assim como Pedro e João enfrentaram, né, os anciãos, os escribas, né, João, Alexandre, Anás e Caifás ali, quando ele foi interrogado ali. Aí ele mostra com que poder, né, e em nome de quem eles fizeram aquele coxo andar. Essa é a ousadia. Eles enfrentaram com a palavra. Mesmo eles fazendo o bem, né, pastor Marcelo? O sistema é incomodado, Tiago, quando a gente prega aquilo que é verdadeiro. Por quê? Porque o que é verdade intimida. O que é verdade deixa as pessoas que gostam de trabalhar o contrário da verdade sem ação. Então ela quer revidar para tentar distorcer aquilo que é verdadeiro. Mas a Bíblia diz, no que é verdadeiro estamos, isto é, em Jesus Cristo. E a verdade sempre vai prevalecer. Sempre. Pastor Marcílio, o segundo subponto diz assim, ousadia no exercício dos dons espirituais. Então aqui nós temos que o evangelista, nos mostra, Lucas, informando que, tendo eles orados, olha bem, eles estavam reunidos. Tanto é que aqui na nossa leitura bíblica em classe, o que é que nós observamos logo no início aqui, ó? E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o Deus que fizeste os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Aí eles começam a citar Davi. Então, quem foram esses povos? Foi quando Pedro e João contaram aos crentes que estavam ali, reunidos e unidos, o que é que aconteceu quando eles estavam diante dos anciãos, dos escribas, dos fariseus ali, de Anás, Caifás, e todos que interrogaram a eles. Aí Pedro entra justamente com a palavra, dizendo claramente aqui, claramente o que é que tinha acontecido. Como foi que aconteceu? Eles, com ousadia, eles enfrentaram o sistema. A Bíblia diz, sujeitai a todas as autoridades. Sim, nós precisamos respeitar, sujeitar a todas as autoridades, mas se essas autoridades não estiverem condizentes com a verdade, elas irão pagar pelo erro. Aquilo que nós falamos na aula passada. A verdade liberta, a mentira escraviza. Então, tudo que é mentira falado para se tornar verdade, ela vai escravizando as pessoas. Então, todo povo geme, Tiago. Todo povo geme quando a mentira começa a reinar. Por quê? Porque a verdade não se coaduna com a mentira. As trevas não são ligadas com a luz. Onde a luz chega, as trevas têm que sair. Então é isso que a gente está olhando aqui. Pedro e João, quando eles estavam ensinando Jesus ressuscitado ao povo, à multidão, eles incomodaram o sistema. E quando o sistema, as autoridades são incomodadas, eles agem de forma bruta, tentando atacar. Então o que aconteceu aqui? Eles mostraram através dos dons espirituais, aqui, Lucas, aqui nos ensinos de Lucas, como também em Paulo, o enchimento do Espírito está diretamente relacionado à prática dos dons espirituais na vida que era um manifesto de Pedro e João naquele momento. Então, todos estavam vendo, por isso que o número dos que se convertiam ao Senhor, à igreja, aumentava dia após dia. Amém, pastor Marcílio. Ousadia na exposição da palavra, E aqui a gente viu aqui no texto áureo, se a gente for olhar aqui o texto áureo, diz assim, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra
de Deus, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia, com intrepidez a palavra de Deus. Interessante, pastor Marcílio, a gente observar aqui essa palavra ousadia, né? Nesse texto, a gente vê que quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles tiveram essa ousadia. Então a gente vê que a comunhão do Espírito Santo era muito profunda entre eles. Tem aquele texto de Filipe, né, quando o Espírito Santo fala para Filipe descer, né, que iria passar a carruagem ali do eunuco, né? Eunuco da rainha Candace. Isso, é muito bonito. Na faixa de Gaza. Muito bonito aquele texto. A gente vê esse trabalho junto, né, com o Espírito Santo. O Espírito Santo fala com eles. A parceria entre nós e o Espírito Santo, né? E assim o evangelho vai sendo levado. E ele desce ali com toda a certeza do que ia acontecer. Afinal de contas, ele era um ser humano como eu, como o senhor. Tá vendo aí o que é propósito? Você vai com objetivo, você vai sabendo o que é que vai acontecer. Então ele foi ali, falou, pregou o evangelho, e aquele homem aceitou, né? Recebeu o batismo, na verdade, e a gente vê que o Espírito Santo sempre estava em comunhão com os discípulos. Quando a gente olha aqui, lê o livro de Atos, a gente vai ver essa interação, o Espírito dizendo vá, o Espírito dizendo não vá, o Espírito Santo sempre orientando. Davi sempre, para ir à frente de uma batalha, ele consultava ao Senhor se ele deveria ir ou se ele não deveria ir. Né? Quando os amalequitas ali em Siclag, né? Destruíram toda a cidade que Davi tinha recebido ali dos amalequitas, levaram as mulheres, levaram as crianças, levaram os animais. O que é que Davi fez? O próprio povo, Tiago, o próprio povo que estava ao lado de Davi, né, queriam praticamente matar Davi. Então Davi, em uma forma de angústia, o que foi que ele fez? Sabiamente, foi buscar o Senhor. Consultou ao Senhor, perguntou ao Senhor, com ousadia, intrepidez, entrou na presença do Senhor e perguntou se era para ele ir. E Deus permitiu que ele fosse, que ele ia ser vitorioso. Aí ele vai e reconstitui tudinho de volta, né? Traz tudo de volta, as esposas, os animais. Então Deus dá a vitória quando ele é consultado. Amém, pastor Matheus. Estamos chegando ao final de mais uma lição, né? No qual está muito boa essa lição de número 4, e eu creio que todos que ficaram com a gente até o final aprenderam também, e é isso. Hoje nós aprendemos a necessidade, né, de nós estarmos juntos, alinhados ao Espírito Santo. Para quê? Para levar o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho não é nosso, o Evangelho é de Cristo. Nós apenas estamos aqui de passagem, temos um objetivo, que é continuar, né, a pregação desse evangelho que ele deixou, que ele falou para os apóstolos foi levando adiante e chegou até nós, e nós levaremos adiante para as próximas gerações. Então é isso. Mas para que a gente faça isso, a gente tem que estar alinhado com o Espírito Santo, porque é o mesmo Espírito que estava lá com os apóstolos, é o mesmo Espírito que está também conosco na nossa igreja, na igreja atual, não é? Então, o que precisamos é entender o objetivo de Jesus, né? O objetivo da missão, e o que a gente tem que fazer é o quê? É procurar estar alinhado com o Espírito Santo, em unidade com todos também. É verdade. Com perseverança, orando, com ousadia. Então, todo cristão que é cheio do Espírito Santo se torna corajoso, assim como Pedro e João. Aqui em Atos, Lucas registra no capítulo 4, versículo 13, né, que quando Pedro, ele diz lá, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Aí no versículo 13, a Bíblia diz assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, né, e indoutos, se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Né? Então, todas as pessoas ficaram atônitos, ficaram felizes por ver aquela ação. Então, todo cristão, quando é cheio do Espírito Santo e é corajoso para levar a sua palavra, né, ele prega a palavra de Deus com poder, com ousadia, com intrepidez. Então, para isso,
para que isso ocorra, é necessário a igreja estar perseverante, orando ao Senhor para poder sair com ousadia. Eu quero deixar a conclusão, o próprio comentarista deixou aqui, e eu achei sua fala, né, muito bonita, muito boa, concluindo essa lição, que diz assim: a primeira igreja não foi perfeita, como o livro de Atos deixa bem claro. Contudo, suas limitações eram superadas por um viver diário sobre a capacitação do Espírito Santo. Se queremos de fato ser uma igreja relevante, devemos nos deixar encher do Espírito Santo. Que coisa linda, né, pastor, essa conclusão? Maravilhosa, se coaduna aqui com a palavra-chave, né? É o ajudador, é o consolador, é aquele que intercede, ele é o nosso advogado. Então, se você aceita, né, o Espírito Santo na sua vida, você é transformado e você entra com mais ousadia na presença do Senhor e você torna-se, como Pedro e João, corajosos para pregar a palavra do Senhor. Pastor Marcílio, Deus abençoe. Amém a todos, evangelista Tiago, a todos que estão nos dando a honra sempre de estarmos aqui junto com vocês, ensinando e sendo ensinado através da palavra do Senhor. Então, hoje estudamos uma igreja cheia do Espírito Santo e a próxima aula, uma igreja cheia de amor. Olha aí, uma lição boa. Que lição de número 5. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. E obrigado por estar com a gente até aqui, né, pastor Marcílio? Nos escutando, nos ouvindo. Deixa teu comentário, é um prazer lermos o teu comentário. E vamos assim fazermos uma oração final, como sempre de costume a gente faz. Amém? Querido eterno Deus, maravilhoso Pai, estamos, Senhor, aqui na tua presença. Obrigado, Senhor, por esta lição maravilhosa no qual aprendemos muito com a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a ser perseverantes, a ser ousados naquilo que o Senhor colocou no nosso coração para transmitir, Senhor, a este mundo. Continua nos ajudando, abençoando, abençoa o teu servo, o pastor Marcílio, abençoa a minha pessoa. Aos ouvintes, Senhor, que estão nos vendo neste momento, estão assistindo esta aula. Eu te peço por eles, Senhor, abençoa, ajuda a sua casa, ajuda a sua família. Pai amado, te pedimos tudo em teu nome, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus Pai, a comunhão e consolações do querido Espírito Santo permaneça em nossas vidas hoje e sempre. Amém.